Bom dia, Felipe. Grande alegria, enorme satisfação voltar a falar contigo com os ouvintes da Guaíba. Vamos aproveitar o tempo que o senhor entra em uma reunião em instantes. Que reunião é essa daqui a pouco, prefeito? Nós estamos coordenando o terceiro encontro dos municípios com o desenvolvimento sustentável. É um encontro promovido pela Frente Nacional de Prefeitos, da qual eu sou presidente. Conta com mais de 8 mil participantes, gestores públicos municipais, secretários, mais de 500 prefeitos que estão trocando experiências, das boas práticas, discutindo a situação dos municípios, verificando exatamente qual a situação em que nos encontramos e, obviamente, tentando estabelecer uma relação diferenciada com o governo federal. Por isso, teremos daqui a pouco, às 11 horas, uma audiência com a presidenta Dilma, onde iremos apresentar um documento em nome da Frente Nacional de Prefeitos, na tentativa de fortalecer o vínculo, os laços entre os municípios com o governo federal. Bom, então deixa eu adiantar aqui. Na segunda-feira, em um artigo para a Folha de São Paulo, o senhor disse que poucas vezes, durante os últimos 30 anos de democracia, tivemos oportunidade tão clara quanto agora de aprimorar o desenho da nação que desejamos. Desenvolvimento sustentável é um ponto de convergência que vai além de ideologias e é elemento essencial à qualidade de vida nas cidades. Vamos resumir esse artigo, prefeito. Ideologias, portanto, não estão em debate. Aonde é que nós vamos avançar no desenvolvimento sustentável das cidades brasileiras? Olha, primeira observação, Felipe, para que o ouvinte da Guaíba entenda, a Frente Nacional de Prefeitos é uma frente composta por prefeitos que tem que ter mandato deve estar no exercício do mandato e tem uma composição absolutamente plural. Eu vou citar alguns exemplos para que o ouvinte da Guaíba entenda. Eu sou o presidente da frente, sou vinculado ao PDT. O vice-presidente da frente é Fernando Haddad, prefeito de São Paulo, vinculado ao PT. O segundo vice-presidente é Márcio Lacerda, prefeito de Belo Horizonte, do PSB. Temos ainda na executiva o Arthur Virgílio, prefeito ligado ao PSDB. A Semi Neto, prefeito de Salvador, ligado ao DEM. Luciano, que é prefeito de Vitória, ligado ao PPS. Ou seja, a executiva ela é extremamente plural, demonstrando que o que nos unifica não é exatamente a conotação partidária, cor de bandeira partidária, mas o interesse maior de realmente levarmos para os nossos municípios um desenvolvimento sustentável, fazendo com que as boas práticas que cada um de nós esteja exercendo possa ser socializada, possa ser copiada de uma forma construtiva, propositiva por outros prefeitos. E uma união importante para que nós estabeleçamos com os governos estaduais, mas principalmente com o governo federal, uma relação diferenciada em alguns pontos que nós entendemos fundamentais, especialmente nesse momento histórico, onde a cada dia que passa, Felipe, mais encargos, mais atribuições são colocadas no colo do gestor público municipal, do prefeito e da prefeita, sem uma contrapartida dos investimentos necessários para que isso aconteça. Isso acontece porque há decisões judiciais, porque o Congresso, muitas vezes, de uma forma até irresponsável, vota por novos desenhos, novas vantagens para categorias. O prefeito tem que pagar a conta, mas o Congresso não aponta de onde é que sairão os recursos. Então é esse debate que nós estamos realizando. É um debate que visa, acima de tudo, fazer com que os prefeitos e prefeitas de todo o país possam ter nas mãos mais projetos que deem sustentabilidade às suas gestões, mas, ao mesmo tempo, pressão muito forte sobre o Congresso Nacional e o Poder Executivo Federal para que sejamos reconhecidos como aqueles que efetivamente são obrigados a colocar em prática as políticas públicas que mais afetam a população. Resumo disso, precisa de mais dinheiro. Vem do governo federal ou tem que mudar a lei de distribuição de recursos na União, Estados e municípios? Na verdade, nós defendemos claramente um novo pacto federativo. Esse novo pacto federativo passa obrigatoriamente por uma redistribuição dos recursos. Hoje nós somos obrigados a atender grande parte da demanda da população em saúde pública, educação pública, assistência social, moradias, enfim, poderia aqui citar N responsabilidades que o prefeito tem sobre os seus ombros. Mas no bolo tributário, nós, municípios, não recebemos mais do que 14% ou 15% do total
os recursos que são arrecadados no país em termos de tributos. Então nós entendemos que esse novo pacto federativo não pode deixar de considerar as responsabilidades que hoje são colocadas nos ombros dos prefeitos e prefeitos e, obviamente, dando a eles a responsabilidade, mas também a contrapartida do financiamento para que as políticas públicas possam ser executadas de acordo com os interesses do Brasil. Prefeito, só para dar uma ideia, assim, percentualmente, o que poderia modificar? Então, nós entendemos que, como exemplo, eu vou te dar um exemplo de que a população e o ouvinte certamente vai entender melhor o que nós estamos falando. Saúde pública. Porto Alegre, que é uma referência em saúde pública do Estado, tem os principais hospitais, tanto de baixa, média e alta complexidade. A contratualização da saúde, onde Porto Alegre deve atender 60% total dos atendimentos, dos usuários do Sistema Único de Saúde, moradores de Porto Alegre, e 40% de fora de Porto Alegre. Ou seja, Porto Alegre recebe recursos para bancar o atendimento de 40% de população fora de Porto Alegre. Só que hoje nós estamos exatamente numa inversão total disso. Na alta complexidade, que são aqueles atendimentos mais sofisticados, mais caros, que mais oneram a saúde pública em Porto Alegre, na alta complexidade nós estamos atendendo 64% de pessoas que não moram em Porto Alegre e o restante de pessoas que moram em Porto Alegre, uma absoluta minoria. O que significa? Que o cidadão de Porto Alegre, que paga os seus tributos em Porto Alegre, está pagando a conta no atendimento de cidadãos que não são de Porto Alegre. Sim. Obviamente, eu não vou deixar de atender pessoas que moram em outras cidades do interior e que precisam do atendimento médico em Porto Alegre. O que nós estamos reivindicando é que o governo federal, obviamente, pague a cidade de Porto Alegre pelo atendimento feito aos pacientes que não são de Porto Alegre. Perfeito. Então, eu estou dando esse exemplo para mostrar por que os municípios desejam que um novo pacto federativo possa ser aqui desenhado, beneficiando a população que precisa do atendimento feito pelos municípios. Bom, prefeito, para fechar, porque o senhor está com um tempo curto, me diga o seguinte: o senhor participou ontem de uma audiência com o presidente da Infraero, Antônio Gustavo Matos do Vale, tratando da ampliação da pista do Salgado Filho. O senhor entregou uma série de documentos, segundo me disseram, está comprovando, esses documentos comprovam aí que todas as condições exigidas pela Infraero para a Prefeitura, pelo governo federal, para a Prefeitura também, para o início das obras foram atendidos. Esses documentos são suficientes? Vai ter um prazo agora de início dessas obras de ampliação da pista do Salgado Filho? Como é que ficou esse assunto? O senhor trata disso com a presidenta Dilma Rousseff hoje? Olha, o que eu percebi claramente, a conversa foi muito franca com o presidente da Infraero aqui em Brasília, é de que os documentos que eu apresentei, que já eram do conhecimento da própria direção da Infraero, eles ratificam, corroboram, sacramentam a tese que nós temos levantado. De que lá atrás nós entregamos à Infraero o espaço adequado, completamente desobstruído, que depois foi cercado pela própria Infraero, para que a obra da ampliação da pista do aeroporto realmente pudesse acontecer. O presidente da Infraero concorda com isso. Ele assina embaixo, que ele diz, bom, a decisão não é da Infraero. A decisão, ela vem sendo construída mais pelas dificuldades orçamentárias que o país atravessa. Tanto é verdade que a Infraero continua trabalhando na efetivação da licitação da obra da ampliação da pista do aeroporto, isto a equipe técnica da Infraero aqui em Brasília trabalha neste edital. Naturalmente, o edital só irá acontecer se os recursos orçamentários existirem. Óbvio, todos nós sabemos, Felipe, que o país passa por uma crise conjuntural na economia, de que o ministro Levi está apertando o cerco, e eu acho que esse passa a ser um grande impedimento. Então, é importante que a gente coloque as coisas no seu devido lugar. Não tem nenhum obstáculo em Porto Alegre que impeça o início da obra da ampliação da pista do aeroporto. Eu saí mais do que nunca convencido ontem da audiência de que o problema é um problema orçamentário. Tá, então não tem prazo ainda, também não tem uma definição de prazos ainda para o lançamento desse edital específico. Eu daqui a pouco estarei com a presidenta Dilma,
juntamente com a executiva da Frente Nacional de Prefeitos, e obviamente, afinal, aí não como presidente da Frente Nacional de Prefeitos, mas como prefeito de Porto Alegre, vou conversar com a presidenta solicitando a ela uma atenção especial ao nosso aeroporto. Deixa eu fazer uma pergunta do ponto de vista político. O senhor tem um vice-prefeito do PMDB. Nesse momento, ajuda com toda essa força que o PMDB está em nível nacional, o vice-presidente assumindo as relações políticas, Eduardo Cunha, presidente da Câmara, Renan Calheiros na presidência do Senado, ou o fato do PMDB do Rio Grande do Sul não ser o melhor amigo do PMDB nacional atrapalha? Como é que vai ajuda ou atrapalha nesse momento? Como é que o senhor está vendo isso? Não, eu acho que nem ajuda nem atrapalha. Na verdade, nas tratativas que se faz aqui em Brasília, o que se discute muito são projetos e especialmente as dificuldades orçamentárias que o governo federal está atravessando. Então, independentemente de partido político, o que eu percebo é que todos estão com dificuldades, todos os prefeitos estão com dificuldades para receberem recursos do governo federal. E tenho falado aqui com prefeitos do PT, tenho falado com prefeitos da base do governo, que todos eles demonstram a mesma preocupação que os prefeitos que não são da base do governo também estão demonstrando. Então, eu acho que o grande problema é nós conseguirmos ultrapassar essa crise econômica, que também é sanitária, para que, quem sabe, o país possa voltar ao normal e os investimentos públicos possam acontecer com a intensidade que todos nós desejamos em todo o país. Prefeito José Fortunati, obrigado ao senhor aí, um excelente dia de trabalho em Brasília. Obrigado, desejo a todos um bom dia, que Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade.